Queridos, eu quero ministrar para os irmãos hoje o tema A Fé que Vence as Tempestades. Não vou falar sobre como vencer a tempestade, não vou falar sobre 5 passos, não, vamos falar sobre a fé. O que é a fé? O que é essa fé que vence tempestades? Abra comigo a sua Bíblia em Marcos, capítulo 4, versículo 5. Obrigado, irmão, pela água. Marcos, capítulo 4, versículo 5. Diz assim a palavra do Senhor. Ao cair da tarde desse dia, Jesus disse aos discípulos: vamos atravessar para a outra margem do lago. Deixando a multidão para trás, entraram no barco onde ele já estava e começaram a travessia, embora outros barcos os seguissem. Mas logo se levantou um tão grande temporal, com vendaval, e as ondas rebatendo contra o barco, que este já estava cheio de água. Versículo 38. Entretanto, Jesus dormia deitado na popa, com a cabeça numa almofada. Inquietos acordaram-no gritando: Mestre, não te preocupas que estejamos quase a morrer? Ele, levantando-se, repreendeu o vento e disse: aquieta-te. O vento parou e fez-se grande calma. E disse-lhe: por que estavam com tanto medo? Ainda não têm fé? E tomados de grande espanto, perguntaram uns aos outros: mas quem é este, a quem o próprio vento e o mar obedecem? Jesus mostrou aqui uma fé diferente. Eles já tinham experimentado a fé que cura enfermos, eles já tinham experimentado a fé que ressuscita mortos. A essa época, Jesus já havia transformado a água em vinho. E agora eles conheceram uma outra fé. Uma fé que acalma a tempestade. E ficaram espantados. Se ressuscitar um morto era um espanto, se dizer a um paralítico, levanta-te e anda, era um espanto, eles se espantaram com a fé que acalma a tempestade. A bem da verdade, quando nós fazemos a aplicação desse texto em relação à tempestade, todos nós compreendemos que são as tribulações da vida, as dificuldades que se passa na vida. E a pergunta é: pastor, crente passa tribulação? Passa. Irmão? Passa. É falsa a propaganda das madrugadas e aceita Jesus que seus problemas serão resolvidos. Então, nós tivemos inclusive uma fatalidade essa semana. Uma irmã nossa em Cristo, lá do núcleo do Zumbi, tão jovem, líder de célula, abençoadíssima. O pastor dela, o pastor Livro, chegou a dizer que ela tinha uma das melhores células do núcleo. Teve um AVC. E desse AVC veio a óbito. Desencadeou, veio a óbito. Então, crente passa tribulação. Então, lá está um marido com 38 anos de idade, em prantos, por sepultar sua esposa. Então, queridos, quando nós falamos das tempestades, nós estamos falando dessas intempéries da vida, dessas dificuldades que surgem. Mas existe, nós como cristãos, nós somos capazes de passar por isso. Por isso, o tema da mensagem é a fé que vence as tempestades. Qual é a fé necessária para que nós possamos passar sobre as tempestades? Ou talvez desviar das tempestades. Em João capítulo 16, versículo 33, confirmando que nós estamos passivos a tribulações, está escrito: e disse essas coisas, João 16, 33. Jesus disse assim: eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, mas tende bom ânimo.
eu venci o mundo. Então é possível, né? Duas verdades estão aqui. Primeira, nós teremos aflições. Nós teremos dias difíceis. O apóstolo Paulo até fala sobre o dia mau. Nem todo dia é bom. Tem dia que as coisas dão errado. O pastor Júnior teve a experiência de, justamente com a pastora Adriane, bateu o carro. Alguém diz assim, mas meu Deus, eu sou dizimista, sou ofertante. Dia mau. Em 2016, numa viagem com a minha família, a viagem mais feliz da minha vida com a família até aquela época, para a Venezuela. Depois de visitar os lugares mais maravilhosos, que eu nunca pensei na vida, na volta, eu capoto a S10, né? Você lembra, né, pastor? Capoto a S10 numa curva, andando, viajando a 90 km por hora, que é quase impossível a picape aquaplanar na lama, né, na água, só que aquaplanou, levantou e capotou, e desceu barreira abaixo. O João tinha 2 anos, nem lembra, né? Ficou na memória dele alguma coisa aí. Então, aí a pergunta é, mas eu sou dizimista, eu sou ofertante, eu sou homem de Deus, eu não tenho legalidades na minha vida. Alguém se pergunta. Mas o fato é que o dia mau vem. E aí nós temos um texto em 1 João capítulo 5, versículo 4, que diz assim, todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então existe uma fé que nos faz sobrepor essas dificuldades. Existe uma fé que nós podemos desenvolver dentro de nós, em família, com os nossos filhos, desenvolver com os nossos discípulos, de forma que, ainda que venha dificuldade, nós nos mantemos firmes. A fé que vence as tempestades. Tem um exemplo muito interessante, dá para achar essas histórias na internet, é o exemplo da águia. A águia é um dos animais, né, mais formidáveis que Deus criou nessa terra, né? A águia, eu fiz uma pesquisa rápida e diz que ela pode subir até 4.500 metros. São 4,5 km, aonde tem pouquíssimo oxigênio. Mas Deus deu a ela uma capacidade de respirar, mesmo quando tem pouquíssimo oxigênio, que um ser humano não consegue, né? Tanto é que a gente sabe que quem viaja de avião, está escrito lá, né? Se tiver algum problema, aquela aeromoça, ela fala para a gente, se tiver algum problema, coloque a máscara, senão você não vai conseguir respirar. Lá em cima, ela respira. 4.500 metros, ela respira. E uma coisa interessante, ela pode olhar para o sol. Quem de nós pode olhar para o sol? Ela pode. Se ela estiver indo para lá e o sol estiver de lá para cá, não tem problema para ela. Deus deu essa capacidade, tem um óleo nos olhos dela, que é como se fosse um óculos escuro para nós. Ela olha para o sol. E o que é mais impressionante é que quando ela está voando, dizem que ela pode permanecer por horas, só planando nos céus. Se vira uma tempestade, ela simplesmente pega aquele vento contrário, ela alinha as suas asas e ela sobe acima da tempestade. É uma capacidade incrível que Deus deu à águia. E muitas vezes a Bíblia, ela nos remete a essa comparação de que nós somos águias, né? Nós temos até encontro com Deus que tem a imagem da águia que mostra essa capacidade dela, que se assemelha a esse perfil de um cristão vencedor, que pode subir acima das tempestades. E aí você vê que existem pessoas e pessoas. Existem pessoas que se abatem quando vêm as dificuldades. E existem pessoas que não se abatem. Acho que você consegue pensar aqui no nosso querido pastor Eloy. Quem aqui já viu o pastor Eloy triste? Cabisbaixo, desanimado. Nosso pastor. Parece que ele é ligado no 220, né? Está sempre vibrando, está sempre sorridente. Não importa a dificuldade, vai dar certo. E esse é o estilo de vida dele. E ele acaba nos contagiando e nos encorajando a não nos abatermos para as dificuldades. Alguém diz assim, pastor, mas
seria mesmo, como que as pessoas, o que são as tempestades que vêm na vida de alguém? Irmãos, existem pessoas que elas estão muito bem, elas estão felizes, elas têm um dinheiro, elas têm talvez uma boa renda, elas estão bem. Mas essas pessoas também precisam da fé que vence tempestade. Porque tem gente que está tão bem, mas quando acontece uma tragédia, se desestabiliza completamente. Não sabe lidar com os tempos difíceis. Às vezes é a notícia de um câncer, de uma doença. Às vezes é uma tragédia na família que se abate, uma perda de um ente. E acontece alguma coisa e aquela pessoa que estava tão bem, agora está em desespero. Está depressivo, está querendo suicidar. Então, nós precisamos sim entender sobre a fé que vence tempestade. E precisamos aperfeiçoar essa fé que já há dentro de nós. Amém? Você tem fé? Todo mundo aqui tem uma medida de fé. A fé é como um músculo. A fé é como um músculo. Que quando você vai treinando, você vai exercitando, ele vai, se desenvolvendo, ele vai, vai crescendo, a bem da verdade. Então a fé, é por isso que a tribulação, ela produz perseverança. Porque quanto mais você é experimentado em dificuldades, mais forte você fica para a próxima. Essa que é a verdade. Quantos aqui tem 2 filhos? 2 filhos. Um dia você teve um filho, né? Foi difícil criar o primeiro? E o segundo? Foi fácil. Aí o terceiro, o quarto, o quinto, já está acostumado. Está tranquilo. Esse é um exemplo prático de como, passando pela tribulação, passa por uma, passa pela segunda, você vai sendo forjado. E aí nós vamos crescendo de glória em glória. Então, eu quero mencionar para os irmãos 4 princípios bíblicos da fé que vence as tempestades. Ou seja, que te ajudam, né? Qual é o tipo de fé que te ajuda a ser como a águia, que vindo a tempestade não precisa fugir. Qualquer pássaro, diante de uma tempestade, ele procura abrigo. Uma árvore, uma pedra, uma caverna, um lugar mais tranquilo. Pousa. Mas a águia não importa se vir a tempestade, ela enfrenta a tempestade, ela trava as asas, ela usa aquele vento contrário e sobe acima da tempestade. Então nós vamos falar sobre esses princípios, sobre essa fé da vida de um cristão. Primeiro princípio, primeira dica, primeira característica de uma fé que vence as tempestades: tenha a revelação do amor de Deus por você. Pastor, o que tem a ver eu conhecer o amor de Deus com a fé? Irmãos, quando você sabe quem você é em Deus, você tem confiança. Você não fica com medo. Você não fica abalado. Quando você sabe que Deus te ama, quando essa revelação está dentro de você, não importa qual seja, digamos, a má notícia. Você sabe que Deus te ama e que Ele não te abandonou. Você já viu alguma situação, já aconteceu com você? De repente alguém comete um pecado. Ele comete um pecado, aí ele para de vir na igreja. Aí você vai atrás, eu já fiz muito isso, vai atrás, aí chega lá, pois é, pastor, eu pequei, às vezes voltou no vício da bebida, eu pequei, então eu acho que Deus não quer nada comigo mais, eu acho que eu decepcionei Deus, eu acho que eu magoei Deus, eu acho que eu não sou digno mais de estar na igreja, de estar diante de Deus. O que isso nos mostra? Que ele não conhece o amor de Deus. Não conhece. Porque se ele conhecer o amor de Deus, ele vai fazer o contrário. Ao invés de correr para longe, ele corre para os pés do Senhor. Quando você que é mãe, quando o seu filho tropeça, seu filho pequeno, ele tropeça.
e ele cai e machuca a capota do dedo ou o braço, qual é, depois da queda, qual é a primeira atitude do seu filho? Ele chora e corre para mãe, porque ele sabe do amor da mãe. Quando ele é ferido, ele corre, mamãe, às vezes não é nada, mas ele corre, abraça, aí acalenta, não é nada, acalenta ali, já passou, já, aí tá tudo bem, voltou tudo bem, o que é isso? Ele entende o amor da sua mãe. Em 1 João, capítulo 4, versículo 16, está escrito assim, 1 João, capítulo 4, versículo 16, diz o texto: nós mesmos conhecemos o amor que Deus tem por nós e cremos nesse amor. Cremos nesse amor. Diga isso, eu creio no amor de Deus. Cremos nesse amor que Ele tem por mim. Você pode dizer mim? Ele tem por mim. Eu sei que Ele ama o pastor Júnior, que Ele ama o Amiraldo, eu sei que Ele ama o Madison, eu sei que Ele ama de cada um aqui, mas eu creio no amor que Ele tem por mim. E é impossível nós decepcionarmos Deus. É impossível você surpreender Deus. É impossível você causar uma tristeza para Deus, porque Ele já sabe de tudo. E a Bíblia diz que Ele nos amou quando nós éramos seus inimigos. Nós não fizemos nada para que Ele nos amasse. Ele nos amou. Então nada que você faça, pastor, mas o meu pecado, eu cometi um crime, eu traí. Em relação a Deus, em relação a tua mulher, eu não sei, mas em relação a Deus, nada que você faça vai mudar o amor que Ele tem por você. Então, quando eu conheço o amor de Deus, eu creio nesse amor, e esse amor, ele sustenta a minha fé. Porque lá na notícia ruim, lá na fila do Secom, eu sei que eu estou naquela tempestade, mas Ele está comigo. Ninguém está comigo, meu parente, meu pai, meu amigo, os colegas do futebol não estão comigo, mas Ele está comigo. O amor lança fora o medo. Quando eu entendo o amor de Deus, eu não tenho dúvidas, eu não sou incrédulo, e qualquer sentimento de fraqueza que eu possa ter, ele é dissipado, porque o mais importante eu tenho, Ele. Tiago capítulo 1, versículos 13 e 15 diz o seguinte: quando alguém for tentado, Tiago 1,13, quando alguém for tentado, não diga, essa tentação vem de Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo não tenta ninguém. Às vezes existe uma compreensão de que Deus está me castigando. Deus está me castigando. Deus está me caçando. Deus fez isso comigo. Deus matou meu pai. Foi Deus que fez. Mas a Bíblia está dizendo, queridos, que Ele não pode ser atingido pelo mal. E dele não vem o mal para atingir você. Do mesmo jeito que o mal não pode tentar o Senhor, dele não sai nenhum mal para tentar a sua vida. Pastor, e essa tempestade da minha vida, não foi Deus que mandou? E essa luta que eu estou passando, não foi Deus que mandou? Essa tribulação, esse momento difícil que eu estou passando, não foi Deus que mandou? Irmãos, nesse mesmo texto, ainda no versículo 16 e 17, diz o seguinte: não se engane. Tiago 1, capítulo 1, versículo 16 e 17. Não se engane, meus queridos irmãos, tudo de bom que recebemos e tudo que é perfeito vem do céu, vem de Deus, o Criador das luzes no céu. Ele não muda, nem varia de posição,
o que causaria a escuridão. Deus não pode ser acusado de fazer mal para nós. Deus não pode ser, nós não podemos atribuir a Deus a fonte da nossa tempestade. Porque a Bíblia diz que dele só vem o que é bom. Dele só vem o que é bom. Pastor, e essa luta que eu estou passando? Irmãos, às vezes, nós sofremos as complicações da vida. Por exemplo, se a inflação subir no Brasil, foi Deus que fez? Não, mas tanto crente quanto não crente vai comprar arroz de R$7 o quilo, R$8 o quilo. Entendeu? Se a gasolina, o preço da gasolina subir, não importa se é crente ou não crente. Todo mundo vai comprar gasolina de R$9 o litro. Não é Deus, são as complicações da vida. Às vezes nós somos afetados e colhemos consequência das decisões erradas que nós tomamos. De atos. Às vezes as decisões erradas de outras pessoas. Um filho, um cunhado, um parente. Alguém mal amado no trânsito vai lá e bate o nosso carro. Alguém diz, mas o que foi? Então não foi você, foi ele. No mundo tereis aflições. Às vezes nós colhemos as consequências de decisões que não tomamos. Alguém chega, você vai lá no médico, o médico diz, olha, você tem que parar de comer açúcar. Não pode comer mais gordura, por causa do colesterol, a diabetes vai chegar. Aí o cara não cuida, daqui a pouco ele perde um dedo, perde a perna. Ah, Deus, não é Deus. Deus não comeu açúcar por você. Às vezes a pessoa está com uma complicação financeira e ela está agoniada. Ah, meu Deus, Deus me colocou em apuros, eu sou dizimista e eu continuo em aflição na minha vida financeira. O que acontece? Ontem eu conversava com um rapaz, tem uma esposa, ganha R$1.400, paga 480 de aluguel. Eu disse, olha, a tua despesa de moradia é 30%. Está na média. Isso porque mora, não paga água nem luz. Quem paga sou eu e você, quando vem aquela taxa lá, taxa de desperdício, que aumenta a nossa conta de luz. Lá ele não paga. 480, só aí já foi 30% do teu salário. Aí eu vi, ele mostrou lá, eu fiz uma despesa de rancho muito cara. Eu disse, pois é, tinha lasanha, peito de frango, desse jeito aí, mano. Daqui a pouco tu tá todo enrolado no cartão de crédito. É 30% de moradia, 30% de alimentação. O resto é Uber, salada, calça, camisa, perfume. O resto sai tudo aí. Mas, pois é. Diga agora, imagina se tu comer e o resto tu gastar tudo no lazer. Vai se enrolar todinho. Deus é culpado pelo aperto financeiro dele? Não é. Não é. Então, queridos, nós precisamos entender o amor de Deus. Ele nos ama. Ele nos ama em qualquer circunstância. Então nós não podemos atribuir a Deus a razão das nossas tempestades. Deus fez isso comigo. Em João capítulo 10, versículo 10 diz, o ladrão vem só para roubar, matar e destruir. Eu vim para que as ovelhas tenham vida e vida completa. É isso que Ele quer para você. E quando eu tenho revelação do amor de Deus, eu nem cogito que Deus está me castigando. Eu entendo que Ele veio para que eu tenha vida e vida em abundância. Ele me ama. E isso fortalece a minha fé. Não importa se outros me deixarem, Ele me ama. Em 3 João capítulo 1, versículo 2, diz o seguinte, meu querido amigo, tenho pedido a Deus que você vá bem em tudo e que esteja com boa saúde, assim como está bem espiritualmente. Então, ter saúde e ficar bem espiritualmente é uma vontade de Deus para a minha vida. Deus quer isso para você. Pastor, e essa doença? Não foi Deus que colocou em você. Não foi Deus que colocou em você. Atos capítulo 10, versículo 38 diz, como Deus ungiu Jesus de Nazaré com Espírito Santo e com poder, e como ele andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus estava com ele.
Jesus fez isso no passado. Quem estava oprimido por diabo tinha doenças e tinha males. Jesus ia e libertava, porque essa é a natureza de Deus, libertar. Mas pastor, isso foi há 2000 anos, e hoje? Hebreus 13:8, Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e será para sempre. A vontade de Jesus hoje, o desejo dele é, do mesmo jeito que fez antes, continuar libertando e curando. Então não podemos culpar a Deus pela morte do pai, pela morte do filho. Não podemos culpar a Deus pela morte do ente querido, pela falência da empresa, por uma coisa ou outra. Não é Deus o culpado disso aí. E o que Deus tem a nosso respeito, segundo Jeremias 29:11, são pensamentos de paz, pensamentos de prosperidade. Amém, queridos? Então, resumindo, Deus é apaixonado por você. Deus é apaixonado por você. Nós estamos falando do primeiro item que fala sobre nós termos revelação do amor de Deus. Como é que eu faço? O que é preciso para ter uma fé que me leve por cima das tempestades? Revelação do amor de Deus. Lembra do exemplo da criancinha? Ela cai, tem dificuldade, para onde é que ela corre? Para o braço da mãe e do pai, porque ela sabe que ali ela vai ter o quê? Ela vai ter afago, ela vai ter cuidado, ela vai ter carícia. Simplesmente é isso. Conheço um, tem 4 anos, Lucas. Está em casa, já é o segundo, né? Então o negócio já é mais na pedrada, né? Aí quando vai para a casa da avó, só toma suco se for na mamadeira. Que história é essa, Lucas? A vovó me dá. Entendeu? Lá ele bota a banca na casa da avó. Aí quando eu digo, mas mamãe, deixa o bichinho. Então, é a certeza do amor. Aí quando ele vai lá para casa, quando ela é em casa, naturalmente, né? É o prato dele e a colher dele. Ele tem que se virar para comer. Mas na casa da avó, quando não quer comer, ela bota na boca. A vovó, não quero, quer assim, não quero, quer assim. Aí é só o que ele quer. Tá? Então, essa é a revelação do amor. Estou tentando mostrar para você como a fé, ela fica sólida quando nós entendemos o amor que Deus tem por nós. Amém, queridos? Como eu faço para ter uma fé que vence as tempestades? O segundo princípio, uma fé quebrantada e ensinável. Primeiro, revelação do amor de Deus. Segundo, ter uma fé quebrantada e ensinável. O que é isso? Irmãos, quando nós pensamos em alguém cheio de fé, nós pensamos em ousadia, né? Agora o Zacarias, alguém falou ali daquele pregador Júnior Trovão, né? Então quando a gente pensa em alguém cheio de fé, a gente pensa assim nessa ousadia, nessa guerra, expulsando o demônio, e eita, ser cheio de fé. Aí o que é quietinho lá, miudinho, não, isso não tem muita fé. A minha mãe é da Assembleia de Deus. Aí ela está no culto agora. Daqui a pouco ela volta para casa. Aí eu ligo, né? Eu cuido dela. E aí, mãe, como é que foi o culto? Tem dia que ela diz, o culto foi poderoso. Pastor? Mamãe, Aí outro dia, e aí? O culto hoje foi frio. O pregador fica só conversando. Então, na visão dela, cheio de fé, se estiver pregando e a glória de Deus descendo. Mas se pregar desse jeito aqui é frio, ela dorme. Entendeu? Então, a impressão que nós temos é de que cheio de fé é alguém que fala grosso e fala alto. Mas, irmãos, a fé que te leva a vencer as tempestades, ela precisa ser quebrantada e ensinável. O que é isso, pastor? Nós precisamos aprender com as tribulações. Deus nos ama tanto, que mesmo que não foi Ele que colocou a tempestade no seu caminho, Ele faz com que haja uma lição naquela tempestade. Exatamente. Todas as tribulações que nós passamos, Deus usa a tribulação para nos ensinar algo. Agora, se eu não tiver quebrantado e ensinável para
né, olhar para aquela situação e ver Deus agindo, eu não vou tirar a lição. Eu vou ficar aborrecido. Eu vou ficar chateado. Eu vou ficar mal com Deus. Eu vou dizer que Deus está sendo injusto comigo. Deixa eu contar um segredo para os irmãos. Quando esse acidente, em 2016, capotei o carro, tive um prejuízo enorme. Aí imagina a luta, né? Trazer o carro lá de dentro da Venezuela, passando pelas cabalas, toda aquela dificuldade, aquela luta. Aí eu entrei num conflito. Mas Deus, eu sou dizimista. Aí eu ainda fiquei ouvindo aqueles pregadores que dizem, olha, se Deus não cumprir a palavra, eu rasgo a Bíblia. Misericórdia. E aí eu fiquei vários dias com Deus. Vários dias questionando Deus por aquilo, por que tinha acontecido. Todas as minhas reservas financeiras foram embora para poder trazer o carro, recuperar o carro. E eu fiquei naquela situação, meu Deus, por que o Senhor fez isso comigo? Aí um dia eu estava viajando para uma cidade do interior, e eu ia no camarote, aí estudando a Bíblia, e o pensamento de vez em quando, tinha passado já uns 3 meses, mas não saía da minha cabeça, estava preso aquilo. Aí eu tive um sonho bem real. Eu vi toda a situação, saindo de Upata, viajando, passando pela Gran Sabana e vindo, vi a chuva, era como se eu estivesse vivendo toda a situação. E eu estava ali, vivendo, e tal, um sonho, tudo de novo. E eu vi o capotamento. Mas eu vi uma outra coisa que não aconteceu. Na imagem seguinte, eu estava de joelho na calçada e o teto amassou. E quando o teto amassou, alguma coisa aconteceu e a cadeirinha do João se soltou. Quando a capota burcou, a cadeirinha se soltou e o teto amassou e não pegou ele. Mas no sonho eu vi que a capota pegou na cabeça dele. E eu estava na beira da pista com ele ensanguentado e morto. Naquele dia eu ouvi aqui dentro: veja do que eu livrei você. Nunca mais eu nem me lembro mais disso. Estou me lembrando agora contando para vocês. Só gratidão. Não importa se eu gastei 20 mil, 30 mil para recuperar o carro. Não importa. Meu filho está aqui. Então, querido, Deus tem uma lição a partir de cada situação que nós passamos. Alguém diz: Deus capotou. Não foi Deus. Não foi Deus. Pode ter sido o diabo, pode ter sido um vacilo meu, pode ter sido um erro de frenagem, pode ter sido um defeito mecânico, pode ter sido qualquer coisa, mas Deus estava lá. Ele estava lá. Romanos capítulo 8, versículo 28, está escrito assim: pois sabemos que todas as coisas trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles a quem Ele chamou de acordo com o seu plano. Amém, queridos? De acordo com o seu plano. Então Deus tem uma lição em cada situação. Mas nessa lição, eu só vou conseguir aprender se eu tiver uma fé quebrantável. Uma fé quebrantada e ensinável. Por isso que o primeiro, eu preciso ter revelação do amor de Deus. E segundo, eu preciso ter uma fé quebrantada e ensinável. Porque tem uma lição. Deus está cuidando de mim. Ele quer me ensinar alguma coisa através daquela situação. Terceiro, segredo da fé que vence as tempestades: perseverança e boa atitude, mesmo quando não estamos entendendo. Já veio na sua mente algum porquê? Por que eu estou passando por isso? Não é aquela história assim: o que é que eu fiz para merecer? Por que eu estou passando por isso? Lembra que a gente o ser humano, né, tem ideia de apresentar a sua justiça, né? Eu sou fiel a Deus. Eu vivo na casa do Senhor. Eu sou fiel à minha esposa. Eu sou dizimista, eu sou ofertante. Por que eu estou passando por isso? Às vezes nós não entendemos. Tem um episódio na Bíblia
Êxodo capítulo 15, uma coisa interessante. Depois que Israel, saindo do Egito, passa pelo Mar Vermelho, em terra seca, a Bíblia diz que, Êxodo 15, versículo 20, que Miriam, irmã de Arão e de Moisés, pegou um pandeiro e todas as mulheres acompanharam, tocando o pandeiro e dançando. Felizes porque haviam atravessado o Mar Vermelho, um milagre. E todo o exército egípcio, quando eles terminaram de passar, que o exército egípcio, querido, entrou no mar para atravessar também, as águas retornaram. E ela então canta assim, Êxodo capítulo 15, versículo 20 e 21. E diz o seguinte: Miriam cantou para elas assim: cante ao Senhor, porque Ele conquistou vitória gloriosa. Ele jogou os cavalos e os cavaleiros dentro do mar. Era uma noite de festa, dia de festa, 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 festa. Mas olha o episódio seguinte. Lá no versículo 22, a Bíblia diz, depois da festa, que eles seguiram o caminho. E diz o texto: e Moisés levou o povo do Mar Vermelho para o deserto de Sul. E caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Já imaginou? 3 dias no deserto sem água. E o que é mais interessante, quem estava guiando era Deus. Todo mundo sabia. Maior propaganda: Deus vai nos guiar. Deus vai nos guiar. Ele está nos guiando. A nuvem de dia, por causa do sol, o fogo de noite, por causa do frio. Ele vai nos guiar. 3 dias, Deus guiando. E guiou para onde não tinha água. Deus errou? 3 dias, imagina as crianças chorando de sede, os pais reclamando para Moisés, maior crise. Não tem água para fazer comida, não tem água para os idosos. Eram o quê? 600 mil pessoas, ou 1 milhão de pessoas, há quem divija desses números. Mas olha a multidão de gente sem água naquele deserto, minha gente. E o que é interessante, Deus estava guiando. E aí, o texto diz que depois de 3 dias, eles chegam numa fonte de água, as águas de Mara. Aí a reclamação foi grande, porque Mara quer dizer amargo. Amargo. Era amargo, ninguém podia beber daquela água. Aquela água tinha um mineral chamado adolomita, que é um mineral rico em cálcio e magnésio, que pode trazer diversos benefícios para a saúde, para a pele, para os ossos, para o estômago, por causa do magnésio. É uma riqueza que havia naquela água. Aquela água era um remédio. Eles passaram a vida toda consumindo a água poluída do rio Nilo, comendo as comidas sacrificadas lá, e agora Deus queria purificá-los, mas eles não entenderam e reclamaram. Água amarga, não podemos beber, vamos morrer de sede. E diz a Bíblia que Deus então falou com Moisés. Ele pegou um galho de árvore, jogou na fonte, e a água ficou doce. Saciaram a sua sede. No outro dia, acharam uma fonte com 12 palmeiras e 12 fontes de água doce. Que vergonha! Que coisa triste! Que coisa triste! Deus estava no controle. Deus estava sabendo o que ia ser feito. Deus estava sabendo o que acontecia. Deus estava permitindo as águas amargas para purificar seu organismo, para curar suas doenças. E nós precisamos ter boa atitude e paciência, mesmo quando nós não estamos entendendo. Tudo começa em ter revelação do amor de Deus. Ele me ama, Ele está comigo. Não importa se o dia é difícil, não importa se a hora é difícil, não importa se o momento é difícil, Ele me ama, Ele está comigo. Amém, queridos? E o último, primeiro, que é preciso para ter uma fé que vence tempestades, ter revelação do amor de Deus. Qual é o segundo? Ter uma fé quebrantada e ensinável. Terceiro, perseverança e boa atitude, mesmo quando não entendemos. E o quarto, tenha alegria.
tenha toda alegria com uma fé perseverante. Toda alegria, muita alegria, tenha muita alegria. Tem a música da Cassiane que diz que você está chorando, louve. Oi. Está sofrendo, louve. É como diz a palavra, alegrai-vos. Outra vez digo, alegrai-vos no Senhor vosso Deus. Não importa a tempestade, não importa a luta, nós podemos tomar essa decisão de nos alegrar. E uma coisa interessante que eu quero mencionar para você, em Marcos 11, 24, diz o seguinte: por isso eu afirmo a você, quando vocês orarem e pedirem alguma coisa, creiam que já receberam, e assim lhes será dado. Creia que já receberam. Você pode repetir isso? Creia que já. Não, pastor, mas não é irá, não, já. Creia que já receberam, e assim lhes será dado. Por isso que nós podemos nos alegrar, mesmo antes de ter recebido na prática. Lembra da história do pela fé? Pela fé eu já tenho, pela fé eu já consegui, pela fé o Corolla já está rodando, né, pastor? 100%, pela fé, pela fé. Eu tenho coisas que eu digo pela fé, eu oro, está tão longe, mas eu me alegro, eu digo, eu oro e tomo posse, pela fé, eu já tenho. E quando alguém chega comigo e pergunta, e aí, pastor, já deu certo, meu irmão? Pela fé, já está aqui na porta, já deu tudo certo. Então, alegria, 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 pela fé, eu já tenho a minha casa própria. Não importa se é muito caro, não importa se é muito difícil, não importa se eu ganho 1.400, um salário mínimo e 7.500, parece tão longe. Pela fé, eu já tenho. Pela fé eu vou conseguir, já consegui, em nome de Jesus. Amém, queridos? Vamos ficar de pé.